Queridos, como de costume, se você puder, desconecta de tudo aquilo que pode roubar a sua atenção, sabe? Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. Creio que grandes coisas Ele fará. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio. Você crê também? Você crê que grandes coisas o Senhor fará? Você crê que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos? Você crê nisso junto comigo? Vamos lá então. Desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, sabe? Volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor. E grandes coisas Ele fará em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por mais um encontro, por mais um momento juntos. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem nos abandonado hora nenhuma. Obrigado porque o Senhor sempre tem nos acrescentado a cada dia. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos bênçãos, portas dos céus sendo abertas para que eles possam desfrutar do melhor dessa terra, que os céus possam prover sobre a vida deles, que eles possam receber o que de melhor o Senhor tem para entregar. Pai, eu oro por maturidade no nosso meio em nome de Jesus, que nós sejamos intencionais, amadurecendo cada vez mais na Tua palavra em nome de Jesus, que nós possamos entender e superar muitas vezes crises que parece que vão nos destruir, mas o Senhor está lá para nos estender a mão. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um dos que estão aqui nessa manhã, os faz crescer, os faz avançar, os faz amadurecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Amém. 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler um pouquinho, precisa ler um pouco, mas eu quero muito que você entenda aquilo que a palavra do Senhor está falando. 1 Reis 19, a palavra diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeceira havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã,
unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Até aqui é suficiente. Eu quero compartilhar com você alguns pontos. Eu precisava dessa história contextualizada para que você pudesse entender que você não é o único que passa por crises emocionais, para começo de conversa. Esse espírito de Elias, que muitas vezes se esconde, pensando que é o único que está sendo perseguido, pensando que é o único que está passando por problemas familiares, pensando que é o único que está passando por problemas relacionais, pensando que ninguém conseguiria entender aquilo que ele está passando. Você não é o único que passa por aquilo que está passando. Existem pessoas que passaram pela mesma coisa, talvez de uma forma até pior. E o que me leva a ter essa convicção, primeiro, é que não existe nada de novo debaixo do sol. Segundo, que nessa vastidão de mundo, certamente pessoas já passaram pela mesma coisa que você está passando. Talvez de uma forma tão parecida que você não pode nem mais imaginar. O problema é que quando nós estamos passando por certas crises, principalmente emocionais, muitas vezes nós nos colocamos num lugar como se fôssemos alguém que não seria capaz de entender. Não seremos capazes de sermos entendidos por ninguém. Existem alguns problemas que nós precisamos observar. O primeiro ponto que eu quero trazer com você é quando as nossas emoções assumem o controle. Guarde isso. O reino de Deus não é feito de boas intenções, é feito de boas atitudes. Deus não te leva para o deserto para conhecer a provisão, mas para conhecer o provedor. Por que eu comecei o ponto com essas frases de bastante revelação? Porque às vezes a gente está pensando muita coisa, pensando. Mas o reino de Deus, ele não é feito de boas intenções, ele é feito de boas atitudes, porque tem gente que tem boas intenções e tá com isso apenas na cabeça. A gente às vezes está criando um evangelho de ideias. Seria interessante fazer isso, seria interessante fazer aquilo, seria interessante fazer tal coisa. E parece que o evangelho fica no campo das ideias, parece que a gente não está conseguindo trazer isso para a prática. É por isso que o reino de Deus, ele não é construído com ideias, ele é construído com atitudes. A ideia vem do Senhor, a atitude vem de nós. Então, quando nós saímos da seara de ideias, ideais, e entramos num ponto crucial, que é a atitude, nós começamos a fazer aquilo que fomos comissionados pelo Senhor. O problema é, quando nós estamos passando por algumas adversidades, as nossas emoções assumem o controle. Agora veja, existem desertos que foram gerados pelas tuas próprias inseguranças. A insegurança distorceu a percepção, levando a acreditar que estava sozinho e sem esperança. Quando nós estamos passando por algumas coisas muito difíceis, as nossas emoções, elas distorcem a nossa forma de enxergar as coisas. As nossas emoções distorcem a nossa forma de ver aquilo que está diante de nós. Assim também como a nossa fé nos faz enxergar aquilo que está além de nós. Vamos lá. As minhas emoções distorcem aquilo que está sendo visto. A minha fé vê além daquilo que está sendo mostrado. Quando eu olho para Golias, eu vejo além do tamanho dele. Eu vejo a aliança, que é muito mais importante do que o tamanho. Quando eu olho para Golias, eu vejo a aliança que ele tem. Ele não tem aliança com Deus Todo-Poderoso, quem tem sou eu. Então, enfrentá-lo-ei, não pelo tamanho que tenho, nem pelo tamanho que ele tem, mas pela aliança que eu tenho e ele não. A minha fé está me permitindo enxergar além do gigante. Do contrário, se eu tivesse sido levado pelas minhas emoções, levado por aquilo que eu tenho, eu seria como aqueles espias que foram ver a terra prometida e voltaram com relatórios completamente distorcidos. Enquanto o povo tinha medo dos israelitas, porque já sabiam que Deus estava com eles, já sabiam dos milagres, já havia chegado a eles esses relatos. Os espias olhavam para si e olhavam para aqueles gigantes e tinham medo.
Porque a emoção, quando toma de conta, distorce a tua percepção. Então eles olharam para os gigantes, eles olharam para o que estava diante deles e muitas vezes se perderam, porque eles não estavam vendo a promessa, eles estavam vendo as inseguranças. Por isso, cuidado quando as emoções tomam o controle da sua vida. Numa discussão, por exemplo, você pode perder a razão porque você perdeu as suas emoções. Você pode perder tudo porque você não conseguiu controlar as emoções dentro de você. E aí que está o problema, querido. Nós não podemos ser apáticos, mas não podemos também ser emocionados demais. A emoção é algo que você tem que trabalhar com equilíbrio. Do contrário, você será uma pessoa chata de conviver. Porque tem gente que às vezes você mostra um vídeo, sabe? Você mostra assim um vídeo tão legal. Olha aqui, rapaz, que negócio engraçado. A pessoa olha, fica com a cara. Sabe aquela pessoa que parece que acordou chupando limão, meio-dia, depois de almoçou, chupou outro limão, vai dormir, chupou limão também. Parece que quando nasceu, o médico não bateu no bumbum, bateu na cara, de tão ranzinhos que é. Tem gente que às vezes tá tão amargo, que você olha pra ele e fala assim, ai, chega, deu amargura aqui, amargou aqui, só de olhar pra cara do cidadão. É ou não é? Qual que é o problema de tudo isso? As nossas emoções não devem ser também para apatia, mas também tem o outro lado, né? E se você perceber, irmão, os extremos sempre são defeituosos. Do outro lado, emocionado, fala demais, pergunta demais, opina demais. Aquele emocionado que tá no meio da galera, tá muito energético, bora, vai ser muito massa, não sei o que, não sei. Doido demais. Aí ninguém aguenta, ô filho, desliga um pouquinho em nome de Jesus, descarrega essa bateria aí. Tem uns que você olha e fala, rapaz, não tem lógica não, esse é emocionado. Esse é emocionado. Os extremos são defeituosos. Você precisa encontrar um equilíbrio, não ser apático, mas também não ser emocionado. Não se deixar levar pelas suas emoções. Cuidado com isso. Muitas vezes não são as circunstâncias externas que nos colocam no deserto, mas sim as tempestades internas. Nossos medos, inseguranças e crenças erradas podem nos afastar do lugar onde Deus quer que estejamos. Mais claro do que isso, querido, só 2 dias, como fala lá no Ceará. Muitas circunstâncias a gente vive porque a gente perdeu o controle emocional e tomamos decisões erradas. Então não foi deserto que Deus te colocou para te ensinar. Foi deserto que tu criou porque não conseguiu se controlar. Entendeu, sim ou não? Bora, ponto 2. O isolamento não pode ser uma opção. O isolamento não pode ser uma opção. Quando estamos em uma crise emocional, a tendência é nos afastarmos de tudo e de todos. Mas o isolamento não cura, ele apenas aprofunda a ferida. Deus sempre nos chama de volta para um lugar de comunhão, propósito e restauração. Foi isso que Elias fez. Ele passou por um momento de crise emocional por causa de uma ameaça de uma mulher que faria com ele aquilo que ele fez com os profetas. Ô lindo, mas não foi ele que fez não, foi o próprio Deus que fez. Se ele tivesse são, se ele tivesse bem emocionalmente falando, ele teria pensado, rapaz, quem essa mulher é doida, vou tacar fogo na cabeça dela também. Ô Senhor, tem uma maluca ali vindo contra nós, prepara a bola de fogo aí que vai cair na cabeça dela daqui a pouco. Porque se fosse outro profeta, querido, com a autoridade que tinha, mandava era um recado, olha, pois hoje mesmo vai cair uma bola de fogo, tu vai morrer queimada, bicha das trevas. É ou não é? Mas porque ele estava tão debilitado em suas emoções, porque ele estava sendo levado tanto por aquilo que ele estava passando, que ele se escondeu. E esse é o problema, querido. Esse é o problema que muitas vezes nós enfrentamos. Nós nos isolamos. Tem alguém aqui que tem esse costume, sem nenhum tipo de vergonha, quando está passando por problemas muito difíceis, a tendência é se isolar? Tem alguém aqui que passa por isso? Tem alguém aqui? Dá só um oi, só para eu ver que você está passando por isso, que você tem essa característica. Eu não tenho nenhum medo de falar, querido. Mas a minha tendência, quando eu estou passando por algumas dificuldades muito intensas, é isolamento. Isolamento. Eu fico muito na minha, eu entro na caverna. Graças a Deus que eu tenho alguns que vão lá me buscar. Mas hoje nem tanto, mas antigamente era muito recorrente a caverna. Era muito recorrente. Eu me isolava demais. Eu me colocava nesse lugar
de não querer falar com ninguém, de não querer receber ninguém em casa, de não querer aceitar nada de ninguém. Porque é isso que muitas vezes acontece com aqueles que se deixam levar pelas emoções. As emoções muitas vezes te isolam. As emoções muitas vezes te levam para lugares em que você não conseguirá ver a graça de Deus, nem o favor de Deus, porque você está numa realidade paralela que foi criada pelas fragilidades das tuas emoções. Você está entendendo isso? Deus sempre nos chama de volta para um lugar de comunhão. Você vê que Deus não deixa Elias muito tempo lá. Ele manda Elias, vem. Elias, bora, cara. Volta, acorda, come, te levanta. Deus sempre está tirando Elias desse lugar de isolamento e colocando ele nesse lugar de propósito. Porque é isso que nós precisamos fazer. Se você perceber que você está indo para esse lugar de isolamento, ligue para algum líder, para algum pastor de confiança, para algum amigo que você sabe que pode te ouvir e não vai julgar você, mas pelo contrário, ele vai estender a mão e te tirar de lá. Cuidado com isso, querido. Olha só, a vida na horizontal precisa ser tão intensa quanto a vida na vertical. É para você não ter aquele espírito de Jonas, né? Ele só amava a Deus, mas quando era para amar o povo, ele não queria. A gente precisa começar a sair dessa caverna e entender que nós não somos os únicos que estamos passando por isso. E talvez tem pessoas que estão passando por coisas ou que passaram por aquilo que você está enfrentando, e uma boa conversa vai te livrar disso. Uma boa conversa vai te libertar desse lugar. Uma boa conversa vai conseguir salvar você desse isolamento. Por isso que nós precisamos fluir nesse lugar de amor, fluir nesse lugar de compreensão uns com os outros. Tá entendendo? Não se isole, não se isole. E só para finalizar esse ponto, ainda bem que eu anotei aqui e deixei isso aqui em alto relevo. Qual que é o maior problema de quem se isola? Qual que é o maior problema de quem busca ser o seu próprio carrasco quando as emoções estão tomando de conta? Preste atenção. Quando você passa às vezes por um trauma emocional, você vai para um lugar de isolamento para tentar superar. O problema é que às vezes a própria culpa gerada no teu coração, na tua mente, às vezes isso te atrapalha muito de conseguir ser curado desse trauma. Sabia disso? Sabia disso? Vou te dizer por quê. Traição é aquilo que fazem contra você. Angústia é aquilo que você faz contra si mesmo. A traição, o trauma, a palavra ruim, a palavra negativa, o desrespeito é aquilo que fazem contra você. Mas a angústia é aquilo que você faz contra si mesmo, porque é o momento onde você está remoendo aquilo. É o momento onde você está sendo seu próprio carrasco. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando você é o seu próprio carrasco, na angústia. Por isso que já não basta fazerem mal contra você, também é necessário que você faça contra si mesmo. Você entende isso? Tá captando essa mensagem? Não viva em angústia, porque angústia é aquilo que você faz contra si mesmo. Angústia é aquilo que você faz contra si mesmo. Você entendeu isso? Vamos lá. Ponto 3. A exaustão pode distorcer a sua percepção e afetar as suas emoções. Após fugir, Elias se isolou no deserto e pediu a Deus para morrer. Ele estava emocionalmente esgotado e a sua visão estava distorcida. Isso mostra como a exaustão física e emocional nos leva a acreditar em mentiras. Como não sou melhor do que meus pais ou não vale mais a pena. Olha como isso é forte, querido. Cuidado com os momentos de exaustão. Cuidado com os momentos de cansaço. E às vezes é até mesmo cansaço emocional. Cuidado com esses lugares de cansaço. Cuidado com esses lugares, porque nesses momentos você muitas vezes tem a percepção do ambiente mudada. Muitas vezes você passa por algumas coisas que não precisaria passar, porque você está exausto. Você fala coisas que não queria, você toma decisões que não gostaria de ter tomado, porque você está exausto. Você quer jogar tudo pro alto. Como fala minha mulher, né? Rapaz, Glaucio, tu quer jogar tudo o que tu quer jogar? O que tu tem? Jogar tudo pro alto. Mas falando sério,
Tem horas que a gente quer desistir de tudo. Tem horas que a gente quer desistir de tudo. Absolutamente tudo. Tem horas que a gente tá tão cansado que a gente acha que não vai dar certo, quando na verdade não é que não está dando certo. A verdade é que nós apenas precisamos de um tempo para descansar. Então cuidado, talvez não é você que está querendo desistir de tudo, talvez é apenas um momento de exaustão. E você precisa descansar um pouco. Talvez não é que você cansou de tudo e não acredita mais em nada. Talvez é só o momento em que você precisa de um tempo para descansar, respirar. É tanta coisa, né? É menino, é marido, é trabalho, é tanta coisa, né? É compromisso na igreja, é vida social, é tanta coisa que às vezes você se desdobra em tantas pessoas ao mesmo tempo para tentar ser o melhor que você pode ser em todos esses ambientes. E isso a longo prazo traz uma exaustão muito grande, querido. E você passa a funcionar nessa zona de estresse. Quando você funciona na zona de estresse por muito tempo, uma hora ou outra você vai colapsar. Você entendeu isso, sim ou não? Bora pro último ponto. As desculpas não podem ser maiores do que os teus milagres. As tuas desculpas não podem ser maiores do que os teus milagres. Muitas vezes usamos nossas dores e desafios como justificativas para não avançar. Deus já nos deu provas do seu cuidado e poder, mas preferimos nos esconder atrás de desculpas. Elias dizia, estava sozinho, mas Deus revelou que ainda havia 7.000 fiéis em Israel. Sua visão estava limitada pela sua crise. Meu Deus. Ele estava dizendo a toda hora, Senhor, 2 vezes ele falou isso no mesmo texto que eu li com você. O que você está fazendo aí, Elias? Então, Senhor, os israelitas não guardaram os teus mandamentos. Elias, o que é que tu está fazendo aí, Elias? Porque todas as vezes que você se perde nas suas emoções, você vai se perder no seu lugar. Todas as vezes que você se perde nas suas emoções, você vai se perder no lugar onde você não deve ir. Você estará no lugar onde você não deve estar. Você estará fora de posição. Todo aquele que se perde em emoções vai se perder na sua direção também. E Deus estava perguntando a Elias, o que é que tu está fazendo aí? Não perguntou o que é que ele estava sentindo, o que é que ele estava pensando. O que é que tu está fazendo aí, Elias? E muitas vezes nós estamos em lugares sem saber porque estamos lá. Mas o problema é que a gente começa a aceitar coisas que normalmente não aceitamos por causa de crises mal resolvidas. É por isso que tem muita gente que está dentro de um relacionamento tóxico e não consegue sair dele. Porque acha que aquilo que está recebendo daquela pessoa é a única coisa que ela pode receber de mais alguém na vida. É a única coisa que ela pode receber. E ela começa a criar essa realidade paralela e não consegue sair desse relacionamento tóxico. Ah, mas ele é bonzinho. Bonzinho? Ele te bate quando ele tá estressado. Não, mas quando ele não tá, ele é tão bonzinho. Ele já me ajudou tanto, mas ele já te bateu. Ele se perde em ignorância quando ele tá com raiva. Não, mas ele é um cara tão trabalhador. Percebe que sempre aquela pessoa que tá cega por causa da crise vai criar uma desculpa. Eu já tratei uma jovem que ela havia apanhado do marido, né? E ela dizia, mas ele é tão bonzinho. Eu falei, é bonzinho como? Te batendo? Não, mas ele é tão trabalhador. Mas quando ele perde, é só quando ele fica com raiva que ele fica estressado demais e não consegue se controlar. Falei, ô tadinho dele, né? Uma hora ou outra ele te mata. Uma hora ou outra, tanto tu apanhar, uma hora ou outra tu vai pra vala. Mas pastor, tem que ter paciência, porque ele sempre criando desculpas. Gente, isso não é de agora. Esse cara precisa ir pra cadeia. O que tu tá fazendo? Mas na cabeça dela cria uma série de histórias. É igual aquela pessoa que foi violentada e cria na cabeça dela a história de que a culpa foi dela. Eu conversei com uma jovem que na adolescência ela havia sido violentada pelo tio. Mas o problema não é ela estar usando roupas vulgares, porque ela não estava. Era de uma família bastante conservadora, diga-se de passagem. E esse tio tinha esse desejo por crianças, né? Violentou a sobrinha. E ela cresceu como se ela fosse a culpada. Porque no meio das nossas crises, nós tendemos a criar histórias paralelas
desculpas para não confrontar com uma realidade que precisa ser confrontada. O que Elias estava tendo era medo. O que Elias estava sentindo era desespero. O que Elias estava passando era pelas suas próprias inseguranças. E Deus estava confrontando ele. O que é que tu tá fazendo aí, velho? O que é que tu tá fazendo aí? Bora. Bora, caminha. Tua viagem é longa. Às vezes porque você está perdido em suas emoções, perdidos nessas crises emocionais, que você precisa fazer um caminho tão longo de volta. Porque as crises emocionais, as emoções quando tomam controle da tua vida, quando você não consegue, liderar a si mesmo, comandar a si mesmo, você muitas vezes vai numa direção tão longa por tanto tempo e para voltar é tão mais difícil. Tantos relacionamentos tóxicos que muitas vezes pessoas passam porque não conseguem se resolver. Tantos problemas na igreja que as pessoas saem de uma, vai para outra, saem de uma, vai para outra, ficam pulando de igreja em igreja quando na verdade o problema está dentro delas. Problemas mal resolvidos. Quantas sociedades, às vezes negócios, parcerias que não deram certo. E às vezes você se fecha para outros negócios novos e bons por causa do trauma que você tem. Não estou te dizendo para tu repetir o mesmo erro. Eu estou te dizendo que para que você não determine o seu futuro por aquilo que você viveu no seu passado. Porque uma crise emocional vai te levar para esse lugar. E eu quero muito orar por você. Eu quero muito clamar por você. Eu quero muito clamar por você porque creio que o Senhor fará infinitamente mais na tua vida. Eu quero muito orar por você. Então, se você está passando por alguma crise emocional, se você está passando por algo que precisa de ajuda, receba essa oração e coloque nos pés do Senhor em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu abençoo, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa manhã. Pai, eu declaro sobre eles uma bênção extraordinária. Eu declaro sobre eles, Pai, uma medida recalcada, sacudida e transbordante de sabedoria, para que eles consigam discernir quando estão entrando ou não numa crise emocional, para que eles consigam discernir quando estão passando por um momento de crise e consigam superar essa crise. Eu oro, Espírito Santo de Deus, para que eles não venham a sofrer, tomar decisões erradas, ter que trilhar um caminho tão longo, ter que voltar para um lugar, Senhor, que não deveriam ter saído, mas por causa da crise emocional eles não conseguiram permanecer. Eu oro, Espírito Santo, por uma sobriedade emocional. Eu oro para que o Senhor dê a eles domínio próprio, mansidão, paciência, alegria, amabilidade. Eu oro para que os frutos do Espírito Santo possam frutificar na vida de cada um deles, crescer, para que eles possam ver a mudança da verdade na palavra sendo depositada no coração de cada um deles e eles possam testemunhar que hoje não são mais quem um dia eram. Que aquele sanguíneo, que aquele colérico que não conseguem guardar a boca, para que agora eles consigam permanecer no Senhor em nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo de Deus, por provisão no nosso meio. Proveja, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Abre as comportas dos céus e abençoa cada um deles para que possam prosperar, para que possam avançar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais esse devocional. Muito obrigado por mais esse encontro. Que o Senhor possa abençoar de forma grandiosa cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Os abençoa, os livra e os leva para esse lugar de maturidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ficou entendido? Ficou claro? Recebeu a palavra? Recebeu a mensagem? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. É isso. Que o Senhor possa te abençoar. Que você possa romper, sair desse lugar de vitimismo, sair desse lugar de isolamento, que você possa caminhar em direção ao alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor possa te abençoar mais e mais em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que são membros desse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por esse encontro. Desculpa a voz, desculpa a fungadeira. Mas que Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha falado com vocês, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, lindos. Forte abraço.